Irmão, se tem uma coisa que a gente aprendeu, foi andar naquilo que Deus falou. A gente não tem muita coisa na vida, a gente não sabe muita coisa, não somos detentores da verdade, mas a gente procura andar na profecia porque a igreja é profética. E tem muito a ver com a profecia do Arthur para esses dias, né? Sim. Na verdade, os nossos filhos, de uma maneira geral, são proféticos, né? Nós conhecemos uns aos outros e conhecemos a estrutura das nossas famílias, principalmente da nossa equipe núcleo, do presbitério, e a gente sabe da história de concepção de cada um dos nossos filhos, né? E como eles marcam e determinam um determinado tempo. E com o Arthur não foi diferente. O Júnior acabou de falar sobre a questão dos nomes, né? Por que ele se chama Arthur Henrique, né? Arthur tem origem celta e quer dizer nobre e generoso. E Henrique é anglo-saxão e quer dizer o todo-poderoso. Nós esperamos 8 anos, né, para engravidar do Arthur. O Arthur é um milagre. E quando o Arthur veio, a gente quis homenagear a Deus, dizendo que o Senhor, o Todo-Poderoso, havia sido nobre e generoso com a nossa casa em nos dar ele. E o lá pedindo do Arthur, ele sabe disso, o Arthur é muito quieto, o Arthur é muito introspectivo, o Arthur é muito calado, o Arthur é da leitura, o Arthur... Puxou a mãe, então? Não, ele... exatamente, ele é muito quieto, ele é muito introspectivo. E ele faz jus ao nome dele, tá? Um dia desses ele falou assim: pai, eu tenho dinheiro guardado no meu cofre, eu queria muito entregar para Rita. A Rita é uma moradora de rua, Júnior, que anda com um carrinho com um cachorro. E aí ele disse assim: pai, eu preciso comprar sabão, álcool e gel e pano para Rita tomar banho, porque como é que ela vai... E eu quero comprar máscara, porque como é que a Rita vai se proteger do Covid? Então ele fica preocupado com as coisas que acontecem. Ele juntou um cofrinho ano passado e ele levou nas tuas mãos para a Missão Nordeste, né? Então o Arthur, ele tem esse coração realmente nobre e generoso. Um dia o Lapa estava escrevendo com uma caneta bonita e ele disse: puxa, Dindo, que caneta bacana, né? Que caneta bonita. E aí o Lapa falou assim: leva. Ele falou assim: não, eu não preciso. Eu já tenho caneta na minha casa. E ele devolveu. Aí o Lapa olhou para mim e disse: não, eu tô te dizendo, pode levar, é presente. Não, Dindo, não preciso, eu já tenho caneta suficiente na minha casa. E ele é assim, um dia eu comprei uma pulseira, tava dirigindo, e aí ele assim: pulseira nova? Aí eu falei assim: pulseira nova. E eu disse: tem para criança, tu quer que eu compre uma para ti? Ele assim: não, pai, eu não uso nada do que eu não preciso. Eu só uso aquilo que é suficiente. E ele é muito generoso, né? E o Arthur é quieto, parece que não tem criança em casa. E eu cheguei do escritório, estava aqui no escritório, cheguei em casa, ele estava deitado, estatelado na cama, na nossa cama do nosso quarto, olhando para o teto. Sabe aquele momento ocioso que a criança fica ali, sem pensar absolutamente em nada? Ele estava ali sozinho. E aí eu falei assim: tá pensando em quê? E aí ele falou assim: Deus está falando comigo. E aí eu perguntei: tá, mas como é que Deus está falando contigo? Ele assim: pai, assim, a minha mente ficou como uma tela branca e vem uma mão e começa a escrever palavras para mim. E à medida que eu vou pensando nessas palavras, essas palavras viram frases e elas vão tendo sentido. Só que eu preciso que você me ajude a organizar, porque eu não estou entendendo exatamente o que eu estou recebendo. Aí eu fui no quarto, peguei algumas folhas sulfites, peguei uma caneta e falei assim: agora você vai citar para mim o que você está recebendo da parte de Deus. E ele começou a dizer e eu comecei a escrever. E a primeira palavra que ele recebeu foi: Deus está derrubando a quarta parede. Uau. E ele disse: pai, sabe um estúdio? Um estúdio tem o cenário, que é a parte de trás, as duas paredes laterais, e na parte da frente a gente não considera a parede, a gente considera a quarta parede. Eu falei assim: tá, mas como é que você sabe disso? Ele assim: não, eu simplesmente não sei. Aí eu falei assim: Arthur, mas como é que tu sabe que é a quarta parede? Porque tem o chão e tem o teto. Aí ele quase me chamou de boboca. Ele disse: pai, é chão e teto, não é parede, né? Parede realmente é o que está na frente. E ele disse que Deus está derrubando a quarta parede. E a gente sabe que dentro da cultura artística, né,
Brecht, que é um grande dramaturgo, ele escreve sobre a derrubada da quarta parede. Quando a arte era mambembe, ou seja, quando eles levavam, né, os teatros para as grandes vilas e cidadelas, né, eles levavam aquela carrocinha, carroças, então se abria aquela cortina e então se abria a quarta parede. E aí se interagia com o público, ou seja, se conectava com o público. E todo artista, quando está sendo construído, ele, na verdade, precisa passar por um exercício técnico em que ele precisa fingir que existe uma cortina que separa o palco das pessoas. Sim. Que seria, na verdade, a distinção entre onde os artistas estão e a quarta parede. Sim. Mas quando o artista consegue compenetrar todo o seu público, ele consegue envolver todo o seu público exatamente naquilo que ele está comunicando, onde chega aquele momento do espetáculo em que se caiu uma agulha, todos ouvem, porque todos estão extremamente compenetrados no que está sendo comunicado, ele conseguiu quebrar a quarta parede. Sim. Ou seja, ele conseguiu interagir com aquele público. E ele falava especificamente da lente da câmera. Ele disse, Uau. a lente da câmera vai ser quebrada e nós vamos ter uma relação com o mundo todo. Uau. Todo o planeta vai nos ver. Uau. E nós vamos liberar cura, libertação. E uma das palavras que mais me chamou a atenção foi quando ele disse assim, e nós vamos liberar pronunciamentos. Gente, Muito forte isso aí, cara. somente quem libera pronunciamento é quem tem a autoridade Verdade. outorgada para tal. Sim. Vocês já perceberam, por exemplo, quando o presidente da República, que representa, na verdade, a autoridade máxima de uma nação, vai fazer um pronunciamento nacional, o Brasil para, o país para. Liga-se todos os televisores e Todas as rádios redes, né? para que você consiga estar atento a tudo aquilo que ele está dizendo, porque aquilo é importante, é um direcionamento para a nação. Então é como se Deus nos desse pronunciamentos. E aí ele dizia assim, esses pronunciamentos eles vão estar estruturados em 3 coisas. Naquilo que Deus entregou para vocês, naquilo que Deus está entregando no presente momento e naquilo que Ele está para entregar. Ele falou sobre o que nós construímos até aqui, o que nós estamos vivendo no presente e aquilo que nós vamos viver no futuro, de forma geracional. Glória a É Deus. interessante também, o Jackson, né? Enquanto tu falas assim, eu percebo que até penso, né? A minha interpretação aqui, né? É que parece-me que esse tempo já chegou, né? Porque Sim. também a mídia, né? Que é essa lente, que é essa câmera, né? Ela é considerada o quarto poder. O quarto poder, a E mídia. E o quarto poder hoje, né? Nós podemos observar até mesmo nas grandes televisões, né? Na grande mídia nacional, né? Que hoje ela já não é mais, né? Com o advento da internet, com, né? Essa coisa tão próxima de nós hoje, né? Que se fosse lá em 2009, Sim. né? Se nós voltarmos a 2009, a gente vai ver uma mídia, um quarto poder forte, né? Que inclusive incontestável, que movia a cultura, né? Que elegia E derrubava. poderes, né? Temido. E hoje a gente vê um quarto poder frágil, Sim. né, dividido, né, aonde, por exemplo, as grandes televisões do Brasil hoje, Sim. né, até migraram já suas mídias para outro caminho, né? E hoje nós, cidadãos comuns, estamos fazendo, né, a comunicação. De forma democrática. democrática. Isso para mim tem muito a ver, Rafa, com o que a gente recebeu há 2 anos atrás na questão dos aviões, ou seja, Uhum. que a gente ia deixar de ser um caça para ser um Hércules, que ia levar o mantimento. Uhum. Então, aí surge o Arthur com essa palavra, Ele da disse- quarta parede. Ele continuou dizendo mais 2 coisas importantes. Ele disse assim, eu vejo um ninja caminhando sorrateiramente, Uau. como um espírito furtivo. E aí eu falei para ele, o que é a palavra furtivo? Ele assim, pai, furtivo quer dizer que rouba, Vem de furto, que vem né? de furto. Porque naquela hora eu não consegui entender o que ele queria dizer.
E aí ele falou assim, nós precisamos cuidar com um espírito que pode roubar a essência. Jackson, porque ele falava sobre nós isso. preservarmos algo que, por isso que é tão importante nós ressaltarmos a nossa origem, a nossa história. Que isso fundamenta por que nós estamos aqui nessa convocação geracional. E deixa eu só te interromper um pouquinho, porque a gente vai lembrando das coisas, né, e vai botando na mesa. A gente sempre teve muito cuidado aqui com isso, né? Muito cuidado em fazer para mostrar e mostrar o que faz, né? Porque é uma linha muito fina, para mim é esse ninja. Que nós nunca tivemos uma área de marketing. Exato. A gente sempre se preservou a ter uma área de comunicação. Como o Júnior falou, se tiver que sentar numa cadeira, botar um microfone, botar um pozinho de arroz, né, Júnior? O Júnior botou bastante, né? Então, para comunicar uma mensagem é o que a gente vai fazer, porque a quarta parede está caindo. Está caindo. Agora, nós sempre tivemos um cuidado aqui, e a gente precisa falar disso, porque às vezes as pessoas veem a gente nas lives, veem a gente nos cultos transmitidos, nas grandes conferências. A gente sempre teve um cuidado aqui de a diferença de fazer para mostrar e mostrar o que faz. Ou seja, quando você faz para mostrar, você tem uma intenção de exibir. Agora, quando você mostra o que faz, você quer deixar um modelo para a próxima geração. Você quer deixar um modelo para aquilo que está por vir. Então, a nossa intenção de sentar e de mostrar e de derrubar essa quarta parede, a qual o Senhor usou o Arthur para falar, né, que para nós, como o Júnior disse, tem sido um desafio, né, Júnior? É um desafio. Para todos nós. Você tem que estar lá no Nordeste, você está lá, né, no meio da plantação, no meio dos irmãos, a gente viajando, parar a vida, parar tudo, para sentar diante de uma câmera, para mandar uma mensagem para o mundo, realmente tem sido desafio para a gente. Mas essa profecia é tão pertinente para os nossos dias. É muito pertinente. Por isso a gente tem que ter esse cuidado de fazer para mostrar e mostrar o que faz. Então, esse ninja sorrateiro para mim, Jackson, que o Arthur se refere, que Deus falou com ele, é justamente essa linha fina que a gente precisa ter. Porque uma coisa é vir aqui gravar a música, né, Reuel? Eu sempre digo isso pro Reuel quando nas nossas viagens. É gravar a música, gravar a pregação e gravar a unção. Né? Então o objetivo não é só gravar a informação, não é só mostrar a musicalidade, a capacidade dos nossos talentos, né? Mas é transferir um coração. Davi diz que, a Bíblia diz, eu acho que é Salmo 78, 72, que diz que Davi, ele governava Israel com a integridade de coração e com a habilidade das mãos. Então não se trata só da habilidade das mãos, mas com a integridade do coração. Sim, eu percebo que quando ele disse para nós preservarmos a essência, ele está falando justamente daquilo que o Senhor falou, de nós estarmos agarrados aos fundamentos, né? E que a gente sabe que o universo digital, você pode abrir um Instagram agora, você vai ver inúmeras lives acontecendo simultaneamente. E as pessoas, como é um espaço e um ambiente democrático, estão falando aquilo que pensam deliberadamente. Existem muitas palavras sendo ditas, mas nós precisamos ouvir a palavra, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o próprio Cristo encarnado precisa comunicar as suas verdades em relação ao reino. E isso fala de essência. Não fala da essência do Mevan, fala da essência e fala do fundamento, né? Claro. Do Cristo, das bases escriturais e bíblicas. Porque hoje não importa talvez quem fale, mas é o que está sendo dito. Porque o que está sendo dito precisa estar ligado ao quê? Aquilo que o Júnior disse, a uma prática verdadeira de vida. Porque nós não podemos entrar num ambiente em que existe uma cultura de filtros, em que o rótulo é mais importante do que o conteúdo, em que a embalagem chama mais atenção do que aquilo que está dentro dela, em que nós pensamos muito mais na nossa aparência do que na nossa essência. Então nós vamos entrar num lugar em que a nossa verdade ela precisa ser expressa. Sim, glória a Deus. Então nós precisamos estar carregados de verdade. E ele conclui falando o seguinte: Pai, a terceira palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é IBGE. E aí eu perguntei por quê. Ele disse, olha, o IBGE diz que as famílias brasileiras estão escolhendo ter menos filhos. Então nós temos poucas crianças no Brasil e muitos idosos.
E o que está acontecendo? Nós precisamos alcançar uma geração que vai dos 8 anos de idade aos 35. É uma geração que precisa ser alcançada para que haja uma propagação, uma emanação do Evangelho da Graça de Deus. E aí ele conclui a profecia dessa forma tão contundente. No começo do ano, Deus havia falado comigo 2 palavras. Deus me disse que Ele estaria mudando os planos, mas Ele não havia mudado o propósito. Sim. Então nós entendemos que os planos estão sendo mudados, mas o propósito continua sendo o mesmo. E que nós deveríamos parar de olhar para a placenta que se rompeu e passarmos a olhar para o bebê que nasceu. Amém. Porque muitas pessoas estão criando a placenta e jogando o bebê fora. A placenta não tem na mais verdade utilidade. a placenta já teve utilidade. Exato. Enquanto o bebê estava ali. Agora é momento de nós nutrirmos esse bebê. Amém. E esse bebê fala dessa nova geração que precisa ser alcançada pela mensagem da verdade. Glória.